Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Caríssimos amigos, o evangelho de referência para nós neste dia é o evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Quando Jesus nos dirige essas palavras, e depois ele vai dizer que quem coloca em prática a sua palavra é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, e que vem as tempestades, que vem o vento, e que essas realidades não destroem a casa, e que aqueles que não colocam em prática são aqueles que constroem a sua casa em terreno arenoso, e portanto vem a chuva, vem o vento, e a casa ela cai, grande é a sua ruína. Quando Jesus nos diz essas palavras, ele está dizendo que infelizmente existe um modo errado, um modo perverso de vivenciar a religião. Nós todos, independentemente da religião que nós seguimos, de modo especial dentro do contexto cristão, nós corremos o risco de provocar um divórcio entre a fé que nós professamos e a fé que nós vivemos. Em outras palavras, em palavras muito simples, frequentemente certas pessoas, e eu falo aqui como no ambiente cristão, por ser cristão e católico, mas isso pode servir para qualquer outra pessoa, mas frequentemente as pessoas vêm na igreja e quando elas saem da igreja, elas se esquecem de que são cristãs, de que ser discípulo de Jesus significa deixar-se influenciar pela sua palavra, deixar-se influenciar pela sua vida, deixar-se influenciar pelos seus ensinamentos. Por isso, quando, por exemplo, nós vemos pessoas, por exemplo, homens que se dizem cristãos, que comungam, que vão lá, mas que maltratam seus filhos, maltratam sua esposa, ou pode acontecer o contrário também. Ou quando nós temos pessoas que se dizem cristãs, que seguem Jesus, que vão comungar, mas não pagam justamente o salário dos seus funcionários, muitas vezes são racistas, são preconceituosos, desprezam, humilham, essas pessoas estão provocando um divórcio entre fé e vida. Com isso eu não estou falando que nós sejamos perfeitos, às vezes a gente pode falhar, mas infelizmente há pessoas religiosas que acabam criando um estilo de vida hipócrita, ou seja, são muito bonitas na sua aparência, na estética, no exterior, na prática da sua fé, mas no concreto da vida, nas decisões, no jeito de administrar seus relacionamentos, as suas coisas, no modo de lidar com outras pessoas, muitas vezes demonstram o contrário. Então, é contra isso que Jesus prega. Então significa dizer que nem todo aquele que fica falando de Deus o tempo todo, que fica com o nome de Jesus o tempo todo, realmente são pessoas que estão inseridas ou que estão vivendo o projeto de Jesus em suas vidas. Eu tenho 19 anos de padre, já trabalhei em várias realidades, encontrei pessoas muito lindas, homens e mulheres de todas as raças, cores e condições, que de fato procuram, apesar de sua limitação, procuram fazer essa união entre fé e vida. Mas também encontrei muita gente hipócrita, muita gente que às vezes está na igreja para aparecer, muita gente que faz o bem simplesmente para se autopromover. Já encontrei pessoas também, e a gente encontra constantemente de modo especial na atualidade, pessoas que instrumentalizam a religião. Eu sempre repito isso, porque de vez em quando eu paro, ligo a televisão e começo a ouvir algumas pregações. Isso não só fora da minha igreja, mas dentro da minha igreja, eu noto que, no fundo, há interesses ali. E hoje nós temos, no meio religioso, no meio político, no meio social, no geral, nós temos pessoas que, infelizmente, têm uma aparência religiosa, mas no fundo são hipócritas, estão instrumentalizando a religião. Tem pessoas que se dizem cristãs e que pregam a tortura. Se esquecem que são discípulos de alguém que foi perseguido, que foi condenado, que foi torturado, que foi condenado à morte. Pessoas que se dizem cristãs e alimentam o preconceito, a intolerância. Se nós queremos viver bem neste terceiro milênio, nós precisamos aprender a viver com a pluralidade. É muito triste ver pessoas querendo que todos sejam como elas. É bonito que haja diversidade. Agora o que nós precisamos é o quê? É assumir na nossa vida princípios éticos que são fundamentais para a nossa vivência em sociedade. Respeitar o espaço do outro, cuidar, cultivar esses verbos: amar, cuidar, respeitar, acolher.
Tudo isso nós estamos precisando na sociedade. Se tem uma coisa que menos precisamos é de mais divisão, de mais discórdia. Com isso, eu não estou dizendo que eu sempre digo isso, às vezes as pessoas pensam que ser cristão significa abaixar a cabeça e às vezes deixar que as pessoas nos humilhem ou que as pessoas façam o que elas queiram. Não, às vezes, Jesus mesmo, ele chamava os fariseus e os mestres da lei de hipócritas. Jesus era muito duro quando ele precisava ser duro. E, no entanto, ele é o príncipe da paz. Quando o Simeão pega Jesus menino nos braços e ele diz, esse menino será um sinal de contradição, sinal de queda e de soerguimento para muitos em Israel. E Jesus continua sendo causa de queda, causa de queda e de soerguimento para muitos no mundo. Soerguimento para aqueles que de fato abraçam o seu projeto, que transmitem, que não divorciam a fé e vida, mas acaba sendo motivo de queda para aqueles que se enveredam pelo caminho da injustiça, pelo caminho da mentira. E hoje, como a mentira tem feito mal. Pensemos nas fake news. Eu fico pensando quanto nós, sobretudo católicos, nós somos ingênuos. Às vezes eu vejo algumas pessoas retransmitindo, repassando notícias que são falsas. E não importa se essa notícia é de alguém que eu gosto ou de que não gosto, se é falsa, eu não posso repassar. Senão eu estou sendo conivente, eu estou sendo cúmplice de um crime, de um pecado, e eu ofendo. E a mentira pode matar as outras pessoas. E olha que interessante, caríssimos amigos. Nós, no Brasil, somos a maior nação católica no mundo. Os Estados Unidos são o país mais cristão, aliás, que é considerado que tem o maior número de cristãos no mundo. E, no entanto, são os países hoje que estão em destaque na questão da contaminação pelo coronavírus. No nosso país, nós estamos numa situação que nós não sabemos para onde nós vamos. Falta de articulação, de organização das nossas autoridades. Vejam, além disso, no Brasil, nós temos um problema de desigualdade muito grande. As pessoas, às vezes, eu lembro de um professor que me dizia, se você sempre passa naquela rua que não tem pobreza, que não tem contradição, você vai pensar que o mundo é assim, ou quem está com a barriga cheia não acredita que existam pessoas passando fome no mundo. Nós vivemos uma realidade marcada por muitas desigualdades. Nós temos pessoas que não têm casa, que não têm saneamento básico, que não têm saúde, que não têm comida, que comem muito mal, que vivem na rua. Nós temos pessoas que não têm acesso à saúde, à educação, à cultura. E, no entanto, nós nos dizemos com orgulho o maior país católico do mundo, pelo menos até agora. Mas alguns se orgulham de estar aumentando o número de evangélicos, o que mostra realmente que um país ele é cristão, ele realmente é discípulo de Jesus, quando essas contradições, elas são, vamos assim dizer, elas são dizimadas, elas são resolvidas. É impossível pensar na evangelização sem a promoção humana. A igreja tem ensinado isso na sua doutrina social. Então, evangelizar, ser discípulo de Jesus, significa não simplesmente salvar almas, como algumas pessoas pensam, mas é a salvação do homem, do ser humano todo e de todos os seres humanos, e todas as realidades. Nós acreditamos no reino eterno, para além dessa vida, mas esse reino começa aqui e agora. Por isso, lutar pela justiça, lutar pela verdade. Por isso que a igreja tem sempre uma palavra a dizer na realidade social. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a doutrina da igreja. Basta você ler a doutrina da igreja. Aliás, uma das coisas que falta muito para os católicos, e eu aconselho vocês a pegar o compêndio da doutrina social da igreja, estudarem a doutrina social da igreja para parar de falar besteira. Quantas pessoas falando besteira. Você não pode falar de justiça social. A igreja sempre se preocupou com os pobres. Você não pode falar de justiça social, de maior igualdade e tudo mais, que você já é chamado de comunista. As pessoas ignoram a doutrina social da igreja. E elas pensam que elas estão prestando um serviço a Deus. Enquanto isso, muitas pessoas estão passando fome, muitas pessoas estão sem educação, sem cultura, sem saneamento básico, sem moradia, sem um tratamento digno de seres humanos. Ora, a salvação que Jesus nos traz é uma salvação do homem inteiro. Portanto, se nós queremos construir a nossa casa na rocha firme, nós não podemos simplesmente ouvir essa palavra, mas colocar em prática essa palavra, para não sermos hipócritas e para não ouvirmos de Jesus o que ouviram os fariseus, mestres da lei, aqueles que se consideravam santos em sua época. Olha o que ele disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas, que eram considerados pecadores públicos,
estão vos precedendo no reino dos céus. Muitas pessoas vão nos preceder no reino dos céus, porque embora muitas vezes não vivam como nós vivemos, não se submetam a uma vivência, a um culto, a um rito como nós muitas vezes submetemos, são pessoas que praticam o bem, que passam pelo mundo fazendo o bem, que construíram sua casa na rocha firme, não na areia. Portanto, meu querido amigo e minha irmã, meu irmão e minha irmã, leve para você essa mensagem de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu.